mais uma aula de administração eclesiástica. Essa já é a aula de número 4 do nosso módulo e agora nós vamos falar sobre administrar a si mesmo, administrando a si próprio. Existem pessoas que acreditam que administrar a si mesmo é prender-se numa caixa estreita que lhe incapacita a realizar as atividades livremente. Isso é um leso engano. Administrar a si mesmo é ser um bom mordomo para o seu tempo, para os seus tesouros e para os seus talentos. Anota aí, administrar a si mesmo é ser um bom mordomo para o seu tempo, seus tesouros e seus talentos. E talvez você me pergunte assim nessa aula, professor Eduardo, por que administrar a si mesmo? Número 1, por causa do exemplo. Se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa que a sua vida pessoal é um Deus nos acuda, como é que você vai ter autoridade, vai ter exemplo para administrar uma empresa ou para administrar até mesmo uma igreja? Quando Paulo fala a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, ele diz para Timóteo, você tem que ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, nas ações, nos contratos, nos prazos, no tempo, naquilo que foi prometido. Então é muito importante você, como administrador, como líder, ser o exemplo. Em segundo lugar, por que administrar a si mesmo? Para remir o tempo. Lá em Eclesiastes, fala que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de ajuntar as pedras, tempo de afastar-se, tempo de abraçar, tempo de espalhar as pedras. Existe tempo para tudo. Só que a grande maioria das pessoas que eu conheço, talvez 99,99999 de pessoas que você conhece, elas reclamam da mesma coisa. Eu estou sem tempo. Eu não tenho tempo para nada. Nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos aprender a administrar a si mesmo. Fazendo isso, administraremos o nosso tempo. Em terceiro lugar, nós precisamos administrar a nós mesmos para uma boa gestão. O tempo ele é democrático, todo mundo tem 24 horas. O rico tem, o pobre tem, o magro tem, o gordo tem, o negro tem, o branco tem. Todo mundo tem 24 horas. A questão é, você está fazendo uma boa gestão do seu tempo ou você tem jogado o seu tempo fora com tantas coisas banais aí que não vão te acrescentar absolutamente nada? Tem até um filme que eu queria sugerir para vocês. Quando você tiver um tempo livre, eu queria que você assistisse esse filme. O nome do filme é O Preço do Amanhã. Se você puder buscar esse filme, é uma sugestão e também uma reflexão sobre o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. E em quarto lugar, você precisa administrar a si mesmo para ser livre. Você precisa ser livre para ir, para vir, para passear, para viajar, para namorar, para trabalhar. Você não pode ser um escravo, você não pode ser uma pessoa que já não tem mais tempo para nada porque lhe faltou a administração. Fazendo assim, sendo um escravo, não sendo livre, você só vai viver murmurando, reclamando, como aquele povo lá no deserto, que por causa da murmuração, Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que eles pereceram nas mãos do destruidor.
porque eles não eram livres. Na verdade, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não saiu deles, e aí eles continuavam reclamando da vida. Como administrar a si mesmo? Primeiro, tenha planos para lhe dar direção na vida. Esses planos são GPS, esses planos são uma bússola para você encontrar uma determinada direção. Eu já ouvi uma frase que dizia assim: para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? E isso é um grande erro. Nós precisamos ter direção na nossa vida, ajudar a nos manter no foco. Esses planos vão nos ajudar a te manter no foco, planejar especificamente o seu trabalho, planejar a sua vida pessoal, familiar, mental, física, espiritual, social, financeira. Tenha planos para que você tenha direção na vida. Em segundo lugar, elabore uma agenda, né? Não é simplesmente tarefas para hoje, não, mas é você ter, de fato, uma agenda, um calendário. Pode ser até um bloco de notas. Eu mesmo tenho aqui no meu celular um bloco de notas. E eu separei aqui da seguinte maneira que eu quero transmitir para vocês essas notas. Existe aqui um campo dentro do meu bloco de notas que são próximas ações. Próximas ações é o que eu tenho que fazer quase que imediatamente, ao longo desse dia. O segundo campo, algum dia, talvez. Então são coisas que eu vou realizar algum dia. Não é uma prioridade, são planos, mas pode ser que isso fique a longo prazo. E por último, eu coloquei aqui aguardando resposta. Coisas que eu já enviei, coisas que eu já protocolei, coisas que eu estou esperando a resposta de alguém, que eu já deleguei para minha equipe, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Então, aguardando a resposta daquela demanda que foi, digamos assim, liberada. Em terceiro lugar, tenha motivação e disciplina. Quando falamos em motivação, é uma entrega 100%, é uma entrega completa. Quando falamos em disciplina, precisamos ser organizados, não só na gestão do tempo, mas em tudo que requer um determinado esforço seu, nós precisamos nos organizar. E para a gente fechar essa aula, procure ideias sábias para ganhar tempo. Então você vai procurar insights. O ócio criativo é bom para isso, né? Aquele final de semana que você passa ali sem fazer absolutamente nada, naquele ócio criativo, só para ter novas ideias. E tendo novas ideias, você vai conseguir antecipar datas, você vai aprender mais e mais com o processo, você vai poder delegar quando puder, porque o sucesso de alguém é o teu alívio, o sucesso da tua equipe é o teu alívio, é o teu descanso. E aí você vai ter toda aquela supervisão, né? Porque você teve ideias sábias, ganhou tempo, então você vai ter cuidado com todo o processo, com todo o procedimento, e não vai gastar tanto tempo assim em coisas desnecessárias, tá bom? Fechamos a aula de número 4, ADM, Eclesiástica. Ainda tem mais coisa. Na próxima aula, número 5, a gente vai falar de liderança. Fica com a gente aí.